tem que ter muito cuidado, né? Pelo menos eu tendo a ter muito cuidado, sobretudo, primeiro, porque eu não sou nem urologista, né? E nem estou tratando diretamente da fertilização. Não sou ginecologista também. Então, eu acho que também me põe num lugar muito adequado para falar isso, dado que eu não vou falar nem sobre as causas, né, orgânicas de fertilização. Eu não penso nem assim, na parte técnica, não, sabe? Eu penso mais na parte transcendente mesmo, assim, da evolução humana. Então, da vida imediatista e hedonista que a gente vive, por exemplo, sabe? Eu acho que é o seguinte... Tanto do paciente quanto do próprio profissional. Sim, do próprio profissional. Eu acho que é o seguinte, por um lado, para o profissional, é um mercado, né? Quer dizer, é um mercado que dá bastante dinheiro. E mais que dá bastante dinheiro, ele é bastante eficaz até em alguma medida, né? Quer dizer, é bastante eficaz dado que qualquer resultado é um bom resultado, no sentido de que a pessoa já não estava conseguindo mesmo, né? Então vamos tentar e todos aqueles casos que forem bem sucedidos, é eficaz, né? Sim. Então, desde o ponto de vista do profissional, se é um profissional que realmente ele não tem uma visão de mundo completa, né? Ele tem uma visão de mundo limitada, né? Aquilo vai ser um prato cheio para ele no fundo, e vai fazer, e vai desenvolver, e vai investir em clínicas, vai investir na sua carreira, e vai fazer FIV pra caramba, né, e tal. E do ponto de vista do casal ou da mulher, né, talvez seja até mais prevalente o número de mulheres que se afetam com isso do que o homem, né, então o casal deve chegar, mas as mulheres talvez sejam os grandes os motores, né, em prevalência, né, claro que sempre. Acho que é natural também o desejo da mulher de ter filho, né? Em algumas, né? Então, uma parte da vida hoje, a gente sabe, é só um diagnóstico, né? Uma boa parte da vida da mulher jovem, ela não está pensando necessariamente em ter filhos, ela está querendo desenvolver outras dimensões da sua vida, então a sua carreira, o dinheiro, encontrar mesmo um parceiro, como se chama hoje, né? E aí já vendo que as coisas elas são diferentes do que eram até aqui. Esse é o grande ponto. Quer dizer, quando, por exemplo, as pessoas me apresentam certas questões, me apresentavam no consultório, a verdade é que com muita humildade, o ser humano, aquele sujeito que estuda o ser humano no fundo, a antropologia, as ciências da mente, as ciências sociais, a gente tem respostas, Vanessa, Diogo, para algumas questões, para outras a gente não tem resposta. Ou seja, a resposta é muito difícil de dar, porque não tem tecnologia acumulada, tecnologia humana, que eu quero dizer, né? Não é tecnologia de ferramenta, não tem estudo, vamos chamar assim, acumulado, para a gente conseguir responder a certas coisas com segurança, né? Então, por exemplo, né? Até o advento das técnicas anticoncepcionais, bastante difundidas, né? Então vamos marcar ali a década de 50, 60. Pode ser? Né? Que aí difundiu mesmo, né? Pílula anticoncepcional realmente virou algo que entrou na cultura, década de 60, né? Então pronto. Até a década de 60 do século passado, não ocorria a ninguém, a mentalidade de anticoncepção. Isso não existia. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá, de modo consciente, a nossa civilização, ela tem uns 5.000 anos, né? Se pegar a hebraica, vamos pegar, não vamos exagerar, 2.500 anos de civilização, vamos marcar ali no início da filosofia na Grécia. Então tem 2.500 anos de estudo, de pensamento, de condução, de orientação, de observação. São 2.500 anos para os quais não entrou na discussão a questão de anticoncepção. Não tinha essa ideia de não ter filhos. Filhos era o quê? Uma consequência natural de estar casado. Não é nem querer ter filho, nem não querer ter filho. Não, eu sei que é difícil hoje imaginar isso. Mas, quero ter filho. Não era essa, não tinha nem essa Não tem essa categoria, quero ter filho. Se não tem categoria, quero ter filho, não tem categoria, não quero ter filho. Exatamente. A categoria era... Casamos-nos. Exatamente. E de modo, às vezes, muito pouco romântico também. Por que se casa? Ora, casa-se porque a gente precisa estar junto para que a gente possa montar uma família, para que a gente possa cultivar melhor a terra e para que a gente possa, sei lá, ter filho, e é assim que se faz. E vivia-se assim, né? Sempre se viveu assim. E uma grande parte das respostas para as perguntas o que é o mundo, o que é o homem, elas eram compartilhadas socialmente. Né? Então, o que é o mundo, o que é o homem? Ora, aqui para o Ocidente, o que é o mundo? O mundo é esse lugar no qual nós vivemos, que foi criado por Deus, e esse é o mundo. Né? E o que é o homem? O homem é aquele sujeito que nasceu, vai morrer, tem uma alma, pode ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, ele tem que dar glória a Deus, tem que ser uma pessoa boa, tem que, né? Não pode roubar, não pode matar, não pode fazer as coisas que estão lá escritas no mandamento, inclusive, né? No mandamento. Então é isso. Na década de 60, com o advento da tecnologia específica chamada anticoncepcional, aparece uma questão. Oi, caramba. O que será que acontece se eu tiver uma vida que eu não tenho filho? Né? E não tenho filho.
Agora, isso também não aparece espontaneamente. Se a gente for pegar a mesma origem, é uma campanha enorme. Sim. É uma campanha enorme. Sim. É uma campanha enorme. Foi caminhões de dinheiro, né? Bilhões e bilhões de dólares foram derramados nessa campanha anticoncepcional por uma visão de tipo religiosa, inclusive. Anticristã, anticatólica, anti-ocidental. Que é antinatalista. Né? Então, mas é uma história que eu não quero entrar aqui, porque isso fica parecendo teoria da conspiração, mas está tudo documentado. Não, com certeza. Está absolutamente documentado, né? Não estou nem indo por esse lugar. Então, a partir da década de 60, tem uma inflexão na cabeça das pessoas onde aparece para ela a dúvida de quero ter filho ou não quero ter filho. Sim. O fato é que é muito pouco tempo, década de 60, bicho. A gente tem, sei lá, 60 anos só, em 2.500 anos de história da humanidade documentada, de reflexões acerca do que é o ser humano, que é o mundo, tem 60 anos só de que a gente está observando o que acontece com essas pessoas que colocam para dentro de si essa pergunta. Olha, o que acontece não sabemos ainda, a gente vai precisar de tempo histórico para poder dar essa resposta. E até, eu acho, metodologicamente, impreciso afirmar que essa pergunta é a causa das neuroses atuais, da epidemia de suicídio, da epidemia de depressão, da epidemia de solidão, da sensação de solidão. É impreciso desde o ponto de vista metodológico, mas, né, que essa pergunta ela faz parte de uma cultura. Total. E aí sim, essa cultura moderna, ela leva esse estado de coisas, a gente pode cravar em pedra, assim, ou com grande certeza a gente pode dizer, olha, tem uma cultura, né, da modernidade ou da contemporaneidade, se a gente quiser ser mais preciso, que tem características de materialismo e de hedonismo, sobretudo materialismo e hedonismo. O que é materialismo? É a visão de que o mundo é essa coisa aqui, material. Sim. Né? E que a transcendência, ela até pode ser que exista, mas não estou considerando muito isso. Né? E o hedonismo os valores atuais são o conforto, a segurança, né? Para não dizer o prazer, porque também muito pouca gente vive baseado no prazer, né? Quer dizer, o prazer, para você ter alguém assim, cara, o que eu quero na vida é prazer, pô, esse cara é muito doidão. Esse sujeito até tem mais vigor e virtude do que, em geral, o tipo de hedonismo que aparece pra gente, não é esse do quero prazer, né? Não é esse o hedonismo. O hedonismo é conforto e segurança, conforto e segurança, conforto e segurança, é isso. Ora, a busca por conforto e segurança é uma novidade também, que tem 60 anos. Ninguém nunca teve na cabeça a ideia de, não, eu vou pautar minha vida vai ser pautada no conforto e na segurança. Você imagina um sujeito do século XVII, né, sei lá, pensando nisso, nem lhe ocorre conforto e segurança. Sim. Como é que ele vai ter, olha, conforto? Não precisa ir muito longe. Vocês foram a Fátima já, não foram? Então, não precisa ir muito longe. Então, lá em Fátima, por exemplo, só porque é uma coisa mais recente, mais próxima, isso no início do século, 1917, 1910, né? Sim. Então tem as casas lá dos pastorzinhos e dos pais dos pastorzinhos. Você entra numa casa daquela... Tem uma pergunta que me veio na cabeça, como é que eles faziam filhos? Porque a cama do casal era do lado da cama das crianças. Assim, como é que eles faziam um filho? Né? Fazendo mato, provavelmente. Eu fiquei pensando também nos avós. Minha avó teve 8 filhos. Eu fui na casa da minha avó, era igual dos pastorzinhos. Lá em Portugal, eu falei que meu avô e minha avó namoravam. Porque... né, sei lá, não tem nem espaço, devia namorar no mato, fazer filho no mato, de verdade. Então, assim, a ideia do conforto e da segurança não era uma categoria. Sim. Não era uma categoria que estava presente na cabeça de ninguém. Não tinha manteiga disponível, não tinha micro-ondas, não tinha luz elétrica, não tinha anestesia, não tinha cama com fio, não sei, com mola, não sei o quê, e travesseiro com pelo de ganso, não tem, com pena de ganso. Não tinha nada de edredom, o que você tinha era um trapo áspero que te cobria para você não morrer de frio. Né? Então, até ali, até virada do século XX, a noção da segurança e do conforto, ela absolutamente não estavam em cena. O fato é que entraram em cena. E a gente não sabe estimar ainda os efeitos que uma vida pautada nos valores da contemporaneidade, a gente pode destacar 2 aqui, que é o hedonismo e o materialismo. A gente não sabe quais são os efeitos disso para a pessoa em si, para a família e para a civilização.